Os blocos são, primeiro, eficiência do Estado, com os subtemas reforma federativa, reforma política, reforma previdenciária, contas públicas. O segundo bloco vai tratar de ambiente de negócios, o terceiro bloco de urbanismo e serviços essenciais e o quarto bloco de garantia dos direitos. Então, eu chamo já para participar aqui desse primeiro bloco, dirigindo a pergunta ao candidato Ciro Gomes, o presidente da CNDL, José César da Costa. Não tinha 5 minutos de... Oh, desculpe. Desculpe, candidato, já estava ali caçando a abertura. É porque tivemos um atraso no candidato anterior, e aí, de alguma forma, eu quis compensar esse atraso. Mas, por favor, 5 minutos, o senhor dispõe de 5 minutos para a apresentação inicial. Bom dia, Álvaro, muito obrigado a você, e desculpa as brincadeiras, é porque, de fato, eu ando alegre com as coisas que eu tenho visto acontecer ultimamente. Quero cumprimentar todas as lideranças desse que é o setor que mais emprega os brasileiros e só por isso já deveria merecer o definitivo respeito de toda a sociedade, na pessoa do Paulo Salmuti, nosso presidente da UNEX, que reúne todas as entidades, e ao longo da coisa me permitirão também fazer outros protocolos, mas eu quero distinguir Guilherme Afif Domingos, um velho amigo, um grande brasileiro, que dirige o SEBRAE, e esse que é uma pessoa porque eu tenho estima, respeito e admiração há muitos anos. Meus compatriotas, meus irmãos, minhas irmãs, o Brasil precisa mudar, tenho dito eu por aí afora, e essa mudança não é definitivamente trocar Chico, Manel ou Rosa por Pedro, Maria ou Rita. O Brasil exauriu uma tentativa de reagir de forma tópica ou com ciclos insustentáveis de consumo, a um problema estrutural. Os números sustentam essa minha afirmação. O Brasil tem hoje 13 milhões e 700 mil desempregados, 32 milhões e 200 mil nacionais brasileiros, nossos irmãos, na informalidade, desorganizando o comércio formal, correndo do rapa pelas cidades e ruas do país, as praças. E a consequência social mais estúpida disso é que o Brasil viu acontecer nos últimos 12 meses 63.880 homicídios, dos quais menos de 10% o Estado brasileiro, desmoralizado como está, foi capaz de investigar. Do ponto de vista econômico, estrito senso, o Brasil fechou, nos últimos 3 anos do desmonte do governo Dilma para cá, do desmantelo do governo Dilma para cá, o Brasil fechou 13 mil indústrias. Só esse último ano, nós fechamos 1.600 indústrias. 230 mil lojas foram fechadas do desmantelo do governo Dilma para hoje. 70 mil nos últimos 12 meses. Portanto, a mim me parece, com a brevidade que 5 minutos me impõe, é evidente que o Brasil precisa mudar. E não é uma troca de pessoas, é uma troca de modelo, de concepção, de premissa e mesmo de atitude ideológica. Eu vou, só para provocar, afirmar que nós precisamos crescer. O Brasil não vai resolver nenhum dos seus problemas se continuar crescendo a pífios 2% ao ano, que é a taxa média desde o ano 80 até cá. As pessoas se assustam, mas o Brasil, do ano 80 para hoje, cresce a ridículos 2% ao ano. População a 1,7%. Portanto, nós estamos enxugando gelo, crescendo a 0,4% a renda per capita, e ainda que isso fosse sadio, não é. O Brasil é a pior distribuição de renda do planeta Terra. Nós temos 5 brasileiros somando as fortunas de 100 milhões de nacionais. Para crescer, o Brasil precisa resolver 4 problemas para começar. O primeiro problema, o único e explosivo endividamento das famílias. 63 milhões de brasileiros estão com o nome no SPC. E eu estou propondo, bem estudado, uma solução, está todo mundo curioso, e eu vou dando em drops, vou oferecendo em drops, porque tudo que eu falo agora, meus ilustres opositores estão copiando. O que é uma coisa boa, porque as boas ideias devem ser de todos. Mas é muito chato na medida em que você ainda não ganhou a eleição. Então, é muito desagradável. O PT chegou a copiar a frase e o nome do negócio. Já não chega a ter 13 anos para fazer e não ter feito, enfim. O segundo motor é o único explosivo endividamento empresarial. Vem aí também a proposta. O Brasil tem 2 trilhões de débito consolidado no mundo empresarial, entre 400 e 600 bilhões caminhando aceleradamente para crédito de recuperação duvidosa. Isso quer dizer que o segundo motor, para além do consumo das famílias, que é o investimento privado, também está colapsado. E o terceiro é o colapso do setor público, que nós vamos refletir um pouco mais aprofundadamente hoje aqui,
Mas é bom que a gente saiba os números. O Brasil, esse ano, com a menor taxa de investimento da história, mal passou de 1% do PIB, o investimento consolidado de tudo caindo aos pedaços, serviço público decadente, o Brasil termina o ano com 150, 160 bilhões de reais de déficit primário, para uma dívida que já vai rapidamente no próximo governo para 88% do PIB e, em números físicos, 5 trilhões, com T de tapioca, e 100 bilhões de reais, dos quais 1 trilhão 184 bilhões vence em 4 dias. A literatura internacional não sabe o que é isso. Simplesmente não há esse precedente, nem há ajuste fiscal possível de encarar isso. Ou seja, nós precisamos pensar fora da caixa as questões do Brasil. E quarto, estamos vendo agora já, está tremendo aqui, 15, 14, 13, explode não? Não. Eu ando protestando com esse negócio de a gente falar sobre coisa séria, com um negócio de minuto, segundo e tal, né? Mas tudo bem. O quarto é o seguinte, o Brasil cresceu e explode o balanço de pagamentos. Então, esse ano nós estamos crescendo um ponto ridículo, ajuste estatístico, já caiu 23% o saldo da balança comercial. Porque o Brasil abriu mão de ter indústria, tínhamos 30% do PIB industrial em 80%, hoje despencou para 11%. Portanto, aqui estão os caminhos por onde o meu plano, o meu Projeto Nacional de Desenvolvimento, começa a responder às questões do Brasil. Obrigado, candidato. Seremos rígidos em relação Pode me chamar de ao Ciro. tempo, mas não a ponto de interromper o seu raciocínio, tá certo? Fique Mas tranquilo. eu sou Essa orientação que eu recebi aqui do presidente. Bem, então passamos ao primeiro bloco e agora sim, para discutir a eficiência do Estado, e eu passo a palavra ao presidente da CNDL, José César da Costa. Bom dia, Ciro. Bom dia a todos. Bom dia. Seja bem-vindo, né, mais uma vez. Nós, de certa forma, fomos citados, né, várias vezes nos seus discursos. Eu hoje, representando a CNDL também, que temos o SPSC como braço direito, então existe uma vontade muito grande de todos, né, de conhecerem os projetos que já foi citado. Mas a minha pergunta é sobre eficiência de Estado. Você, como já foi, né, prefeito, governador, ministro, já foi... presidiu entidades, enfim, tem uma experiência enorme. Nós queríamos saber das reformas necessárias para o controle das despesas públicas e para a melhoria do Estado. Na sua visão, quais seriam as ações de prioridade máxima? Quais seriam, então, as tomadas nos primeiros 100 dias de governo? Não haverá comigo esse fetiche dos 100 dias. Isso é coisa da imprensa e eu deixo a imprensa se divertir com as suas frivolidades, porque não é a minha tarefa. O que eu penso, entretanto, é que o Brasil precisa dedicar os 6 primeiros meses de qualquer que seja o governo que nós constituamos a um imenso, generoso, fraterno debate sobre as reformas que nós temos que fazer. Eu direi quais são as minhas propostas, mas primeiro é preciso dizer como fazer para um presidente reformista não ser, vamos dizer, sabotado por um Congresso reativo, presa de lobbies, grupos de pressão conservadores. E sem cair na picaretagem que o Fernando Henrique chama de presidencialismo de coalizão, que nada mais é roubalheira, né, com o presidente como testa de ferro. Isso é o que nós assistimos ao longo dos últimos 20 anos. Isso já está provado, não funciona. Então, a questão básica é que a gente entenda que a nossa engenharia institucional, copiada dos norte-americanos, é organicamente avessa à reforma. Nós adotamos um presidencialismo com uma Constituição rígida, que exige 3/5 e é explícita na conta de 380 artigos e mais 100 emendas. Fora os capítulos, incisos, alíquotas, etc. E cada vírgula dessa, para ser mudada, demanda 308 votos em 4 sessões, 2 na Câmara e 2 no Senado, com intertício de tempo, para dar tempo ao pessoal se arrepender ou o lobismo atuar. Portanto, tudo que está errado no Brasil, acreditem, não é porque tinha um manual de fazer certo e os caras são tão picareta que fazem tudo errado. Aí está, porque há uma brutal distância entre o político que vai ao povo se constituir, adquirir o mandato, e o político que exercita esse mandato. E não é culpa propriamente dos políticos, como a gente gosta de fazer, embora eles tenham, nesse momento especialmente, uma culpa terrível. O problema é que 76% do povo brasileiro, 3 meses depois da eleição, não lembra o nome do deputado em quem votou. E os lobbies, grupos de pressão, atuam 24 horas por dia
ao redor do deputado. Portanto, é preciso entender que essa lógica de impasse é orgânica ao nosso modelo, senão nós caímos na ideia de simpatia, habilidade e tal. Dá para ver isso com o Fernando Henrique. Fernando Henrique era um encantador de serpente, fez o que bem quis, entendeu no primeiro mandato e entrou o país numa crise profunda no segundo mandato, sendo ele o mesmo encantador de serpente e o Congresso o mesmo. Então, a questão básica é a distância que vai se alargando entre o presidente da República e a agenda popular. Isso, então, recomenda, primeiro, que o candidato aceite o desafio de propor antes, transformando o voto, ao invés de ser um voto personalista, caudilho, deixa que eu chuto, São Lula, São Ciro, São não sei quê, votar nas ideias, transformar a eleição num plebiscito sobre o projeto. Ou seja, forçar a mão para que o povo vote, para além do cidadão, no projeto, levar pancada por isso, levar crítica, ser debochado nos memes da internet, e tudo bem, está tudo certo. E se ele se eleger, a distância diminui muito, porque foi eleito ele com a sua ideia. Segundo, desde o presidente Dutra, general Dutra, em 1945, até hoje, todos os presidentes eleitos o foram com minoria no Congresso. E todos tiveram poderes quase imperiais nos 6 primeiros meses a 1 ano. Portanto, o tempo da reforma não são 100 dias, são 6 meses. Não é no primeiro dia, é propor e distensionar o ambiente para que não seja um presidente ditador, e sim um presidente magistrado que quebra a inércia, informa os dados, convoca a sociedade, os empresários, os trabalhadores, para que a gente possa fazer não uma luta de vencidos e vencedores que deslegitima as soluções. Trazer a legislação internacional comparada, aproximar a universidade para aclarar as mediações confiáveis pelo povo, as igrejas, os artistas, os intelectuais, e isso são poucos temas. Terceiro, o Brasil tem uma tragédia vivente nesse momento que tem um lado bom, o Pacto Federativo rasgado. 17 estados brasileiros estão hoje já ilíquidos. Aqui tem representação do Brasil inteiro, tem 17 estados. A coisa mais doída vem do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. 3 dos 4 estados mais ricos, do ponto de vista industrial do Brasil, estão quebrados. São Paulo, há 4 anos, não reajusta o funcionalismo público e passou 8 meses sem pagar a dívida com uma liminar dessas que aparecem nas aberrações do judiciário brasileiro. Então, esse pacto federativo dilacerado, mais de 60% dos municípios estão ilíquidos, permite que você redesenhe o pacto fiscal, fazendo uma grande negociação de atacado no redesenho do pacto federativo. Porque o centro de gravidade mesmo da política brasileira não está no Congresso Nacional, está na Federação, está nos estados. Os estados é que têm maior influência sobre os coletivos de bancada. E quarto, é preciso que o Brasil, para certo tipo de impasse, compreenda que é assim que é na vida da democracia representativa e passemos dela à democracia direta. Persistindo depois dessas 3 providências, o impasse é preciso chamar o povo a votar diretamente através de plebiscitos e referendos. Eu imagino que a única coisa que vai demandar isso vai ser uma reforma da Previdência. Por quê? Porque a reforma da Previdência que precisamos, ela vai ter que ferir privilégios. 2% dos beneficiários levam 1/4 de tudo. Quem são eles? Os juízes, os políticos, os promotores, para dar regra, ou seja, os poderosos da República, que estão mandando, desmandando, invadindo atribuições do Executivo, do Legislativo, fazendo, desfazendo, chega um domingo, um juiz manda soltar, o outro manda prender, outro manda soltar, outro manda prender, a ponto de que o pobre do delegado da Polícia Federal de Curitiba parecia o cachorro do Tom Cavalcante, que se chamava Pra Dentro. O cachorro pirou porque ele dizia para fora, para dentro, para fora. E assim a justiça brasileira, eu vou denunciar. Candidato, O Tom Cavalcante é um bom contador de piada, eu não sou. Então, candidato, o senhor está propondo um plebiscito, no caso? no caso da Previdência, sim. A reforma sim. da Previdência? Depois de 6 meses tentando, se permanecer o impasse, chamar o povo para votar. Por quê? Porque deputado não vota contra juiz. Não há a menor chance de deputado votar contra promotor. Não há a menor, nem aqui, nem na Suécia, nem na Dinamarca. Precisa ter clareza disso. Posso concluir? Pode concluir. Ou já estou na prorrogação? Não, pode concluir. Se vai ficando 1 minuto e meio. E aí o seguinte, o Brasil precisa resolver o problema com a despesa, que é o que está induzido na pergunta, ou seja, tem que ter uma lupa e olhar cada centavo e economizar. Mas se nós quisermos falar de bilhão na conta de 160, que é o déficit primário, eu tenho uma proposta que vai dar polêmica, mas é assim. Na Previdência Social, ao invés de reformarmos o que é irreformável, eu estou propondo um novo modelo. Modelo de capitalização. Todo mundo aqui sabe. Repartição, a geração atual financia a aposentadoria da geração que passou no mercado de trabalho. Isso só funciona em economias formais de demografia jovem. O Brasil tinha 6 trabalhadores ocupados para financiar um aposentado com expectativa de vida de 6 anos, 30 anos atrás.
Hoje nós temos 1,5 trabalhador ocupado para financiar um aposentado com expectativa de 73. Esse modelo é irreformável. E nós precisamos botar isso na cabeça, porque a nossa imprensa avassalou o debate. Não é culpa da imprensa, é culpa mais dos políticos mesmo. Mas assim, ninguém para pensar nas coisas. Essa selvageria que o Michel Temer propôs economizaria 360 bilhões de reais em 10 anos, para fazer face a um déficit que este ano foi de 180. Portanto, não é reforma, é remendo de pano bom em calça poída que não aguenta mais o ponto. Então é preciso criar um regime de capitalização e a grande questão é a transição. Eu tenho já também detalhes para oferecer. E o modelo tributário do Brasil, depois que a gente cortar todas as despesas, ainda assim haverá um déficit. E eu proponho que o Brasil adote as melhores práticas internacionais. Por exemplo, um IVA cobrado no destino, com alíquota no começo alta, porque tem que fundir todos os 5 tributos sobre valor agregado, PIS, COFINS, contribuição social sobre lucro líquido, IPI, ICMS e ISS dos municípios. Então, essa alíquota vai ter que ser necessariamente alta na partida, enquanto você vai formalizando a economia, ela tende a ir caindo. Por que isso nunca passou? Pode descontar da outra pergunta, porque isso aqui eu acho que é a chave. Por que isso nunca passou? E é preciso advertir a sociedade brasileira. Isso nunca passou porque São Paulo nunca permitiu. Por que São Paulo nunca permitiu? Porque São Paulo é quem ganha no sistema de ICMS com crédito na origem. E hoje o Alckmin, depois que eu comecei a propor, está dizendo que vai fazer o IVA. Percebe como é chato esse negócio desse? Enfim, mas tudo bem, a gente precisa discutir. O mérito, se ele defender, é muito bom. Não estou dizendo que é ruim. Meu velho amigo. Não, como todo mundo vai ver nos debates, eu tenho um probleminha. Tirante o cabo Daciolo, que eu não conhecia, eu sou muito amigo e colega de todos os outros meus. Então eu tenho que ir ali com cuidado e tal. Mas não dá. Não dá para o camarada. Quem desenhou esse sistema de ICMS com crédito na origem foi o Serra na Constituinte. Lembra, Guilherme? O Serra fez isso. E assim, e você não vai desmontar esse sistema de crédito na origem sem São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas, que são os estados industriais, serem compensados. E aí os estados periféricos do Nordeste, eu governei um deles, também não querem porque transformaram o ICMS numa ferramenta de atração de empreendimento industrial. Então, esse é que é o busilis. A nossa proposta, que é amadurecida pelo Instituto Brasileiro de Estudos Fiscais, uma coisa assim, que é o Nelson Machado e o Bernard Pi, é fazer uma alíquota miudinha, que vai descontando ao longo de 30, 40 anos. Que aí você vai fazendo as compensações, o que cobrar aqui, deixa neutro e vai permitindo que as coisas os medos sejam superados. E depois nós vamos ter que conversar sobre uma tributação mais progressiva de heranças, das grandes heranças, em linha com as melhores práticas internacionais, e tirar as incidências da empresa no faturamento e transferir para o resultado, que é o que o mundo inteiro faz, menos o Brasil e a Estônia, num tributo progressivo também sobre lucros e dividendos. Muito obrigado, candidato. Para além disso, 354 bilhões de reais são as renúncias fiscais. Se o déficit é de 160, nessas 3 providências aqui eu resolvo em 24 meses, que o Alckmin também repetiu que vai fazer em 24 meses. No meu caso, está aqui os números. E aí, por que não é 12 meses? Porque, tecnicamente, dá para fazer logo. Porque o Brasil tem essas peculiaridades políticas, nós introduzimos na Constituição o princípio da anterioridade. Então, qualquer engenharia que mexa na tributação só vige no ano civil seguinte. Portanto, é 24 meses o prazo. Bem, passamos então ao segundo bloco, que vai discutir ambiente de negócios. E eu convido o presidente do SEBRAE Nacional, Guilherme Afife Domingos, para fazer aqui a pergunta ao candidato Ciro Gomes. 8 minutos para a resposta. Candidato Pode Ciro Gomes, descontar para não descontar do presidente Afife e nem dos debates temáticos, a gente desconta das considerações finais. Fica bem assim? Perfeito. Obrigado. Muito obrigado, meu caro amigo Ciro. É um grande prazer poder reencontrá-lo nessa circunstância extremamente positiva para que a gente possa discutir propostas para o Brasil. A parte que me cabe é falar de ambiente de negócios. E, sem dúvida, nós temos uma das piores burocracias, fortemente influenciada pelo corporativismo público e privado. Onde vai se mexer, tem um corporativismo privado lá que ganha pela complicação. E eu gostaria também, além de se tratar desse assunto de ambiente de negócio e a burocracia, o que deve ser feito, tem um assunto em particular
que nós estamos dedicados, que é o problema do crédito. E nós sabemos que o pequeno não vê a cor do crédito. 84% das micro e pequenas empresas não têm acesso a crédito, porque o nosso sistema é concentradíssimo. E nós propusemos, e o Congresso aprovou já por 2 vezes, e 2 vezes foi vetado, a empresa simplificada de crédito. Aliás, um de seus assessores altamente qualificados, que é o professor Mangabeira Unger, com quem eu tive o prazer de ser companheiro no Ministério, quando eu estava na micro e pequena empresa, ele até escreveu um artigo junto comigo, na Folha, na defesa da empresa simplificada de crédito. E o que é isso? É o cidadão que tem seus recursos no município poder aplicar os seus recursos na pessoa jurídica local, não pessoa física, na pessoa jurídica local. Ou seja, é o sistema dos recursos da poupança local ser aplicado no desenvolvimento local. Porque hoje os bancos são especialistas em captar. Eles captam de todos e só emprestam para alguns, que é um grande fator de concentração de renda. Então, a minha pergunta, além do ambiente de negócio, é a sua visão sobre a empresa simplificada de crédito, que já está no Congresso para ser votada novamente e 2 vezes por unanimidade, mas no Banco Central não passa. Muito obrigado. Vai passar. Eles estão chamando isso de fintech, né? Tem um nome agora complexo, mas já está no meu programa. Deixa eu também fazer a análise dessas 2 questões. O Brasil tem um legado burocrático lusitano que é extremamente formal e nós adotamos a hierarquia federativa. Portanto, não é propriamente trivial o problema para a gente não alimentar ilusões. Então, veja, o município quer e tem a tarefa de garantir a salubridade do ambiente do negócio. Então, tem que estar lá uma vigilância sanitária e tal. O bombeiro tem a obrigação, deu aquela boate de Santa Maria, tem a obrigação de olhar as condições de segurança. E aí vai indo, você tem uns 50, 70 procedimentos. Como eu não comecei hoje, nós no Ceará estamos avançando muito nessa área. Nós temos uma certa coesão política e começamos a criar um escritório com uma meta de abrir uma empresa em 48 horas. Não estamos ainda propriamente em 48 horas, mas já diminuiu para menos de 1 semana, como prática geral no Estado. Porque conseguimos fazer, enfim, a Fazenda faz convênio com a Receita Federal, e nós invertemos os princípios, que é o que eu pretendo fazer no Brasil se eu chegar à presidência da República. Qual é a lógica lusitana? Sem querer desmerecer a nossa pátria-mãe, não é? A lógica lusitana é crescentemente presumir o geral como falhante, ou como irregular. Ele presume o geral como irregular até que o regular se prove distinto. E isso pode ser invertido, desde que a gente aceite uma lógica mais alemã, mais anglo-saxã, de severidade na punição daquela transgressão. O que é que eu estou querendo dizer na prática? Nós já estamos estudando a ideia de, em todos os documentos federais, serem substituídos por um manual, e tentar que os estados adiram, um manual com todos os regramentos para uma empresa funcionar, e um documento só em que o empresário, o pretendente a empresário, diz lá, declaro que estou ciente dos regramentos que me foram entregues, e minha empresa está apta a começar a funcionar em obediência a todos esses requerimentos, sob as penas da lei. E pronto, abre. O governo se satisfaria só com esse ato declaratório, em que a esmagadora maioria, de fato, é correta, e a minoria que transgredisse seria punida de forma absolutamente exemplar. Então, isso é uma ideia que nós temos que amadurecer, faz parte daquele debate dos 6 primeiros meses, porque haverá uma troca de cultura. Se eu servir ao Brasil como presidente, eu vou tentar uma troca de cultura. Eu não quero impor nada, mas a ideia é que o Brasil pare com essa história de contemporizar com o jeitinho, com a salafrarice, com a esperteza, etc, etc, etc. Banco. O Brasil, o Ceará, quando eu fui ministro da Fazenda, em 1994, o Ceará tinha 6 bancos. O Ceará é o 8º estado brasileiro, nós tínhamos 6 bancos. Hoje, o Brasil concentrou 85% das suas operações financeiras em 5 bancos, 2 dos quais públicos, 3 dos quais privados, Itaú, Bradesco e Santander. Banco do Brasil e Caixa fazem parte de um cartel
E você anota a prática de cartel, não propriamente no juro, mas nas tarifas. A rentabilidade do sistema financeiro brasileiro nos últimos 12 meses em tarifa se aproxima de R$600 bilhão. Porque tarifa é preço. E aí, como o freguês não tem alternativa de competição. Então, eu entro no governo forçando a mão para a competição nisso aí. Nós estamos com a menor Selic nominal dos últimos muitos anos e a taxa de juros na ponta está em 41%. Para ser descontado duplicado aqui no Distrito Federal, 1,5, 1,75 ao mês. Evidentemente que isso é uma prática de oligopólio que só será enfrentada com o agravamento da concorrência. Portanto, todas as iniciativas, meu caro Guilherme, todas as iniciativas que vierem em coerência com o agravamento pesado da competição no sistema financeiro brasileiro serão bem-vindas no meu governo. Olha, 3 minutos da outra vez. Posso, Pode seguir, sou disciplinado posso seguir? mesmo. Não, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Mande ver. Tá bom? Como um dos itens aqui fala de tratamento diferenciado aos pequenos, tivemos aqui a presença do presidente Guilherme Afife Domingos, enfim, essa questão do simples, essa questão das micro e pequenas empresas está na ordem do dia nesse item, nesse bloco. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação do trabalho realizado hoje pelo SEBRAE no Brasil. SEBRAE nacional, SEBRAE nos estados, o senhor acompanha também muito fortemente isso, a partir do Nordeste, do seu estado. Se o senhor for eleito, o senhor faria alguma mudança no SEBRAE, na política do SEBRAE, na estrutura do SEBRAE, na forma como ele atua hoje? Eu fui o prefeito de capital melhor avaliado do Brasil quando prefeito de Fortaleza, isso é a avaliação do Datafolha, e fui o governador de estado melhor avaliado do Brasil, a avaliação do Datafolha. E eu diria que eu atribuo parte relevante, substantiva desse meu êxito ao SEBRAE. Coisa prática, coisa bem vivida, bem experimentada. Por exemplo, na prefeitura de Fortaleza, eu encontrei a cidade destruída, completamente, e o SEBRAE me permitiu recuperar todas as escolas, todos os postos de saúde, todas as praças em 90 dias. O SEBRAE organizando grupos, associações de pedreiro, associações de servente, e com convênio a gente repassava o dinheiro para o SEBRAE capacitava, supervisionava, nós fizemos um milagre que até hoje as pessoas mencionam em Fortaleza, e foi o SEBRAE que me ajudou. Depois, no governo do estado, a minha agenda ficou um pouco mais sofisticada. O Ceará, como sabe, é um estado muito pobre. E eu, estudando, eu vejo que há 3 gravíssimas assimetrias, que hoje estão bem amadurecidas em relação ao Brasil, para que a gente aceite a estupidez ideológica neoliberal como prática. Não é que eu desvalorize a iniciativa privada, ao contrário, eu já tenho maturidade e experiência suficiente para saber que a iniciativa privada tem um papel absolutamente histórico na construção do progresso da humanidade, que ela é indispensável para o futuro, para o progresso da ciência, da tecnologia, do empreendimento, que ela é quem melhor sabe garantir retorno ótimo na alocação de recursos. Então, para mim, não há confusão nisso. O problema é que não é tarefa da iniciativa privada promover desenvolvimento, que é diferente de garantia de retorno ótimo, alocação de recursos escassos. E aí as assimetrias globais nos recomendam raciocinar com a nossa cabeça e não replicar a ideia dos outros. Então, veja, primeiro, a condição de financiamento não é uma variável global. Há 10 anos, desde a crise de 2008, que a taxa de juros nas praças principais da América, da Europa e tal, está negativa ou neutra. No Brasil, em plena negativa ou neutra, nós estamos, como eu acabei de mencionar, com 41% de juros na ponta. Se a competição pega a Amazon, que se financia nessa condição global, e pega um lojista brasileiro, não fica um, meu irmão, por essa assimetria. Não fica um. Simplesmente porque quem vai arbitrar isso é um consumidor com a renda apertada que quer saber o que é bom, bonito e barato. E essa é a grande tragédia hoje, né, da humanidade. Depois você tem um problema de tecnologia. A maturidade tecnológica, crescentemente, é um gueto nacional e até regional. E a tecnologia é um elemento essencial ao ato de consumo hoje. Ninguém mais quer consumir o defasado. A gente não faz a pergunta, mas todo mundo quer o último smartphone, o último meio de diagnóstico médico, a última química fina, o último material, as fibras que fazem o nosso paletó não amassar mais. Tudo isso vem do estrangeiro, por causa da tecnologia, e o Brasil está completamente defasado. Se botar para competir ponta tecnológica com atraso, sem intermediação, não fica um. E aí, terceiro, SEBRAE. Escala. O Brasil, 7 em cada 10 empregos vem de pequeno. Qual é a definição do pequeno? Opera em pequena escala. E a China se apresenta para competir, em linha com as vanguardas globais,
invariavelmente com mega escala. Então, uma calça jeans produzida numa fábrica em Xangai chega na Sulanca de Caruaru mais barato do que custa produzir, onde não tem cargo trabalhista, não tem tributo, não tem nada, zero. Mas a escala é tão grande que basta o camarada ganhar meio centavo numa calça, ele ganha 1 bilhão de unidades por mês de meio centavo e vai ganhando. E aí que o Sebrae me ajudou fazendo uma coisa de concorrência cooperativa. Criamos lá no Ceará, eu que comprei um palácio da microempresa e passamos a fazer capacitação e associação de pequenos para competir. Criamos lá no Ceará, por exemplo, na minha sala, no meu auditório, a Unisuper. Quando eu vi o Walmart chegando no Brasil, eu digo, vai matar o supermercado daqui. Aí chamei a turma toda lá, os pequenos, e ó, vocês podem brigar pelo freguês do balcão para fora, mas por que vocês não se juntam para fazer as compras juntos? E o Sebrae que organizou. E o Ceará tem hoje muitos supermercados cearenses por conta disso. Obrigado, eles fazem a candidato. compra junto e tal. Passamos então agora ao terceiro bloco. Peça ao pessoal que você manda uma aguazinha aqui, pô. Já chegou. Se fosse uma cobra, tinha me mordido. Passamos ao bloco 3, que vai tratar de urbanismo e serviços essenciais, englobando a cidade da escala humana, mas também temas muito importantes como saúde, educação e segurança. Para encaminhar essa pergunta ao candidato Ciro Gomes, eu convido o presidente da Anamaco, Cláudio Cons. Bom dia, governador. Bom dia a Cláudio. todos. Segunda-feira tivemos a oportunidade aqui em Brasília de discutir sobre infraestrutura e urbanismo com o senhor. Pudemos discutir bastante essa questão, mas a verdade é que as cidades brasileiras cada vez mais enfrentam problemas na entrega de serviços e principalmente a população. As grandes cidades do mundo usaram da questão do urbanismo, adequando moradia com proximidade de empregos. E aqui a gente faz o contrário, a gente espalha, né, onde tem emprego, não colocando moradia. Eu também participo do FGTS, só para o senhor ter uma ideia, de 6,8 bilhões colocado para saneamento este ano, exatamente 0 foi a aplicação. E na infraestrutura urbana, de 8,6 bilhões, menos de 16 milhões foi aplicado. Não é governo, não é dinheiro de governo, é dinheiro que está lá no orçamento e que não é usado por questões de briguinhas políticas que, infelizmente, acabam atrapalhando, né? Que ações poderiam ser adotadas visando uma cidade melhor para se viver e empreender, cuidando dessas questões que vão de iluminação, água e esgoto, educação, acesso à internet, enfim, a vida na cidade, né, que hoje ela está não tão acompanhada como deveria e muitas vezes não é nem questão de recurso. O recurso existe e ele não é aplicado. Um dos elementos centrais também do debate nacional brasileiro, que nós deveríamos exigir de todos os candidatos, é a questão urbana, a questão da reforma urbana. O Brasil tem algumas peculiaridades absolutamente incompreensíveis. Hoje, a estimativa é de que falta moradia para 6 milhões e 500 mil famílias, cuja característica básica que são famílias que vencem menos de 2 salários mínimos por mês, a família toda. Portanto, não há programas, a não ser tipo Minha Casa Minha Vida. Porém, quando você onera o programa Minha Casa Minha Vida com o valor do terreno, o valor da infraestrutura, saneamento básico, praça, enfim, ponto de ônibus, creche, escola, etc., etc., vai ficando inviável o preço da prestação para as pessoas. Lá no Ceará, e eu menciono sempre o Ceará, porque o discurso político está muito desmoralizado. E eu, então, estou oferecendo um lugar onde as pessoas podem testar, né, atestar, contestar aquilo que eu ando falando. O que é que nós fizemos? Já desde o governo do meu irmão Cid, nós trouxemos o Estado e a Prefeitura para assumirem diretamente, sem ônus para o mutuário, essa parte de infraestrutura toda. E isso significa algo ao redor de 15% a 20% do custo de implantação do conjunto como um todo, permitindo maior acessibilidade das pessoas. Hoje existem 40 mil projetos parados. 40 mil Minha Casa Minha Vida parados, e praticamente só o Ceará não parou, por conta dessa regularidade nos pagamentos. O fenômeno que o Cláudio falou, Cláudio, não é isso? É um fenômeno que está acontecendo no Brasil inteiro. Enquanto você tem 6 milhões e 500 mil famílias sem moradia, os centros urbanos que estão infraestruturados desde sempre
estão se esvaziando de forma dramática. Essa troca não é simples, mas é perfeitamente praticável, e está no meu programa de governo, um processo de restauração das funcionalidades urbanas, que basicamente funciona assim: quarteirões degradados, né? Em Fortaleza nós já temos mapeados e tal. Você derruba o quarteirão inteiro e faz 4 espigões de 40 andares, com 8 apartamentos por andar, de 50 metros, 60 metros, etc., etc., e dá para fazer até 3 quartos em alguns casos. No Ceará a gente usa muita rede, praça e condição de convivência das pessoas internamente e uma trincheira ao redor dessa mega incorporação com o comércio, o comércio tradicional. De maneira que você financia preferencialmente via Caixa Econômica, FGTS, via, enfim, com o subsídio que você conseguir dar, mas não é essa a grande questão, para todos os funcionários que ainda trabalham no centro de dia. São bancários, são comerciários, para ver se as pessoas não precisam mais viajar, né, afogando, destruindo o trânsito. Esses primeiros grandes blocos estão planejados e esse projeto faz parte do meu plano de governo, como um caminho de qualificação das cidades, mas como um caminho de geração de emprego com grande urgência. O Brasil só vai tirar emprego com grande urgência, enquanto esses 24 meses conserta a coisa geral, na construção civil e no serviço, especialmente turismo, e a gente vai falar nisso na outra ocasião. Eu espero. Candidato Ciro Gomes, como me é dado o direito de fazer também perguntas, e eu vejo que seu tempo ainda está bastante longo aí pela frente, e esse bloco trata também de temas muito importantes como saúde e segurança pública. Eu estava vendo o Guia do Brasil Empreendedor, que é essa publicação aqui da UNEX, e tem uns dados muito interessantes, presidente. Por exemplo, sobre o Sistema Único de Saúde, né, que coloca que o Brasil, como o único país no mundo com população acima de 100 milhões de habitantes, que oferece assistência universal gratuita. Então, isso é maravilhoso se funcionasse bem. Então, acho que o grande desafio é fazer com que uma proposta que é boa na sua essência funcione, dê certo. A outra questão, a meu ver, relevante é a questão penitenciária. O senhor se referiu aí ao número de assassinatos, e aqui também tem um dado relevante sobre o número de população carcerária no Brasil, chegou em 726 mil presos. Então, são 2 problemas que me parecem muito graves, e eu fico curioso para saber qual seria a sua proposta para encarar esse desafio, né? São 2 desafios enormes. Na saúde, nós devemos preservar, eu estou ficando um pouco de costa para cá para dar atenção ao interlocutor, mas vou tentar, perdão aí pela a involuntária atitude. Eu vou tentar, no SUS, que as pessoas compreendam que o SUS tem 2 problemas. Um é o subfinanciamento e o outro é gestão. Ou eu devia dizer antes, gestão e subfinanciamento na sequência, que é mais racional. Gestão. O que está acontecendo no Brasil? O Estado Nacional Brasileiro perdeu o controle da formação dos profissionais de saúde. Então, hoje, muito precocemente, os doutores se especializam. E a atenção básica pede um generalista. Então, você praticamente tem uma grande dificuldade que nos levou à caricatura, um país gigantesco como o nosso, de trazer médico de Cuba. Para mim, é vergonhoso isso, mas o Brasil precisa responder a essa demanda por formação, e esse é um caminho, não é, estruturante que eu pretendo seguir. Mas mesmo aonde, como por exemplo no Ceará, onde nós já universalizamos a atenção básica, 100% das famílias cearenses têm atenção básica. Essa atenção básica tem sofrido ineficiência em 2 campos. Primeiro, a entrega de remédios. Segundo, o exame especializado. Então, a entrega de remédios é uma baderna, é um inferno. Você tem uma influência corrupta dos laboratórios, você tem quase tudo isso é importado. A inflação da saúde no Brasil não é uma inflação de NPC, de IPCA, é uma inflação de câmbio. E isso tudo gera uma disfuncionalidade, e eu vou focar nessa questão. O exame especializado nós já conseguimos no Ceará. Nós criamos policlínicas que são acessadas via marcação pelo próprio médico, de hora e dia, para o tipo de exame, pelo computador. São todas as redes interligadas, isso já está universalizado 100%, e eu quero trazer essa experiência para o nacional. Depois você tem um outro problema, que é cirurgia eletiva.
que aconteceu com o nosso país, as maluquices do Brasil? Nós, em 2003, demos o último reajuste para todos os valores de procedimentos. 2003, porque ali no petismo existia uma onda, uma história de que se você paga para uma Santa Casa fazer uma apendicectomia o valor de mercado, você está depreciando o serviço público. O que é uma grande baboseira, não é? Porque as Santas Casas, por regra, são hospitais comunitários sem fim lucrativo, tem muita gente fazendo. Mas o que aconteceu na prática? O Brasil fechou mais de 120 mil leitos de hospitais conveniados, comunitários, enfim, Santas Casas, etc., etc., porque os valores dos procedimentos não fizeram. E o Estado não expandiu esses leitos. Resultado prático, hoje, tudo que não é emergência entra numa fila em que uma senhora, eu não gosto de lembrar disso porque me dá muita raiva, uma senhora faz uma mamografia e descobre um nódulo no seio, ela está ficando, em média, 3 anos sem a punção que vai definir se aquilo é um nódulo benigno ou um câncer. Se for um câncer, ela terá já perdido a hora mais crítica e a letalidade dela vai exponencializar em 1000%. Isso é o nosso país, a selvageria que o Brasil tem imposto às pessoas por pura estupidez. Então, a ideia é que você faça, logo nos 6 primeiros meses, um rush, um mutirão de cirurgias eletivas, limpe isso e comece a hierarquizar de novo o sistema como ele foi imaginado e que não está sendo mais praticado. Era segurança a outra coisa. A outra é, mas como eu estou vendo aqui... Eu invado na outra pergunta, Bob. Porque o quarto bloco trata também da questão de justiça. Então, acho que essa questão penitenciária pode ser respondida no próximo bloco. Então, eu vou passar já ao quarto bloco, né, que discute garantia dos direitos, com o subtema justiça, livre iniciativa, concorrência e meio ambiente. Eu convido aqui para fazer a pergunta ao candidato Ciro Gomes, o presidente da ABAD, Emerson Destro. Bom, a quarta pergunta, falando da garantia dos direitos, Ciro, ela é assim, ó, a defesa das fronteiras brasileiras é uma das questões críticas do país, principalmente sob os pontos de vista da soberania nacional, da segurança pública e da concorrência justa. Consequência da baixa capacidade de proteger as fronteiras e os elevados níveis de informalidade ainda existentes, o mercado ilegal toma grandes proporções, trazendo sérios prejuízos ao comércio e à sociedade. Como o seu governo enfrentará esta questão? E como pretende valorizar o emprego e renda frente às empresas, como a Amazon, por exemplo, que atuam em diversos países vendendo de tudo, diretamente da indústria, bancando anos de prejuízo e liquidando as atividades de comércio? Existem países que têm leis regulatórias que defendem a livre concorrência, incentivando empresas, mas de forma justa, com regras claras. Então, essa é uma pergunta que nós gostaríamos de ter o seu entendimento. As fronteiras brasileiras estão completamente abandonadas. É até lamentável que se diga isso, mas necessário. Porque o efetivo militar brasileiro nem remotamente daria conta de fazer patrulhamento de uma fronteira seca de 17 mil quilômetros e de uma fronteira molhada de 8.400 quilômetros, né? O que não dizer, e o efetivo da Marinha e do Exército são os maiores efetivos do serviço público, o que não dizer da Receita Federal em matéria de contrabando e descaminho. Então, estão completamente abandonadas e nós precisamos resolver isso. A grande emergência é o narcotráfico. O Brasil virou o maior entreposto comercial de drogas do planeta Terra, toda a droga, porque os americanos estão tendo alguma eficiência em fechar a fronteira física com o México, de maneira que eles estão bypassando agora, e Fortaleza, por exemplo, para não dizer que não falei de Espinhos, virou rota do tráfico internacional, e daí os comandos, as facções criminosas se instalaram lá, e o terror está imposto a Fortaleza ante um susto da polícia que não sabia o que era isso, e agora está tendo que lidar com um bandido preso comandando o crime de dentro da cadeia, mandando degolar moças, senhoras, coisa que nós não tínhamos essa história lá. Enfim, eles escolheram o povo errado para fazer, deixa eu chegar ali que eles vão ver o que é bom para a tosse. Mas eu vou explicar sem qualquer tipo de blague o que é que nós temos que fazer. O Brasil precisa criar uma Guarda Nacional de Fronteira,
Isso não é tarefa mais para a Polícia Federal. O trabalho da Polícia Federal vai ser concentradamente investigação. Então, essa guarda ostensiva vai ser uma guarda de fronteira e ela será essencialmente tecnológica. Não faz nenhum sentido hoje, em tempos de satélite, em tempos de drone, etc., que você vá fazer em 17 mil quilômetros de extensão de terra fiscalização com pilotão de fronteira. Isso não vai acontecer. Então, toda essa formulação de uma Polícia Nacional de Fronteiras com alta sofisticação tecnológica é o que, resumidamente, é a minha proposta nessa área de fronteira. Quanto à questão da segurança, eu acho que nós temos, como brasileiro, de novo, que raciocinar, e eu tenho a minha opinião. O Brasil tem 760 mil pessoas na cadeia. De maneira que nós somos a segunda população carcerária do planeta Terra. Só perdemos para a América do Norte, pelo mesmo equívoco norte-americano, porque nós imitamos. Mais da metade desses 760 mil pessoas presas são jovens, presos portando pequenas quantidades de droga. Não como usuário, como avião, eles chamam avião, que é a última ponta da distribuição da droga. E a política de encarceramento deles faz com que nós estejamos produzindo um exército de reserva das facções criminosas. Porque na hora que um garoto desse, que é um mero distribuidor, chega no presídio, ele é obrigado a se filiar a uma facção criminosa ou vai ser estuprado na primeira noite e assassinado ou assassinado na segunda noite. Então nós precisamos pôr em debate se é a carcerarização, quer dizer, se é a cadeia mesmo a melhor solução para essa guerra perdida contra as drogas. O que fez Portugal, que me parece ser bypassando as interdições religiosas, morais, sanitárias, que é a boba questão de descriminalização da droga. Não estou falando sobre isso, não vou entrar nisso, não sou candidato a guru de costumes. Eu estou preocupado com cadeia e eficácia da jurisdição penal do Estado brasileiro, que está desmoralizada. O que Portugal fez? Portugal limitou a quantidade necessária e suficiente para os adictos usarem por uma semana, como um limite em que, apanhado com aquela quantidade necessária e suficiente para o adicto usar por uma semana, ele é problema de um programa de saúde pública de redução de danos. Não é que ele passa a mão na cabeça, não. Vai coercitivamente para um programa de redução de danos, etc., porém vigiado pela saúde pública. Acima disso, ele vai para penas alternativas, que não são propriamente de cadeia, reservando a cadeia para os grandes traficantes, também regulamentados. Não sei se é esta, mas eu estou abrindo o debate para que esta talvez seja a baliza para nós considerarmos isso. E aí o grande problema do Brasil passará a ser o que fazer com o narcotráfico e com as facções criminosas. Porque 80%, 90% dos homicídios são disputa por território. Dessa gente, 63.880 pessoas mortas, quase todos são jovens negros ou pardos das periferias do Brasil. Quase todos. Nessa insana luta de facções por território, por distribuição de droga. Portanto, aqui me parece que nós precisamos federalizar esses crimes, da origem da investigação até a segregação penitenciária. E aí, veja bem como o nosso país é. Hoje, dos 760 mil presos, nós só temos 340 mil vagas. Nós temos só 340 mil vagas, já com 760 mil presos. Em contrafação, a União Federal tem 870 vagas e tem 400 livres, ociosas. E todo o comando do PCC, por exemplo, está nos presídios de São Paulo. Por quê? Porque as autoridades de São Paulo fizeram acordo com eles. Eu assumindo, vai todo mundo para a penitenciária federal, cela solitária, incomunicável. Candidato Ciro Gomes, como temos ainda um breve tempo ali de 2 minutos e meio, eu tenho uma curiosidade, e suponho que seja curiosidade também dos outros presentes aqui, conhecer sua opinião a respeito da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. Uma vez eleito, o senhor manteria essa intervenção? Não, imediatamente ela caduca no 31 de dezembro, porque é uma autorização legal, é só até o dia 31 de dezembro, de maneira que o próximo presidente que tomar posse, ela já estará suspensa na véspera. E não deve ser renovada porque aquilo é um grosseiro equívoco. O que resolve o problema de crime não é aparato. Sabe, o que parece exército com polícia é só a fardinha. Porque o exército é treinado para matar o inimigo. A polícia tem que formar culpa do meliante. É completamente diferente. E nós, profissionais do direito,
eu outrora fui professor de Direito, temos um exemplo muito simples para tipificar essa diferença. Se um policial e um soldado do Exército observam a mesma cena, um garoto de 12 anos correndo com um AR-15 na mão. A obrigação do soldado do Exército é atirar na cabeça. E não pode se comunicar com ele. Isso é o manual de engajamento do Exército. Está em atitude potencialmente hostil e não é permitido ao soldado confraternizar ou dialogar com o inimigo. Ele tem que atirar de forma letal na cabeça. O soldado da Polícia Militar tem que aprender e formar culpa. E essa criança, ela pode simplesmente vindo da escola e achou uma R-15 dentro de uma lata de lixo, porque a polícia vinha chegando e o bandido jogou ali dentro com medo de fazer. E ele viu, achou que era um brinquedo e ia correr alegre e mostrar para o irmão. Compreende? Então é preciso a gente entender que não é aparato. O povo está com medo e os políticos são salafrários mesmo, por maioria, e manda, né, o aparato para fazer. Todos os indicadores de violência do Rio de Janeiro aumentaram. E aonde você engajou o Exército, imediatamente o narcotráfico entra comprando. O México, por exemplo, se ferrou nessa brincadeira. As Forças Armadas mexicanas estão completamente infiltradas hoje pelo narcotráfico. Muito obrigado, candidato Ciro Gomes. Então, nós passamos às considerações finais. O senhor pode dar a sua mensagem final, então, aos empresários aí do setor de comércio e serviços aqui representados nesse diálogo promovido. Bom, meu caro Paulo, muito obrigado em seu nome a todas as lideranças dos setores de serviço. Obrigado a vocês por segurarem a barra em ambiente tão hostil, né, de o juro mais alto do planeta, burocracia, suborno, né, enfim. Mas é um mau momento. A minha geração aprendeu a acreditar no milagre da política. Nós vencemos um período autoritário, nós vencemos a inflação, eu fui ministro da Fazenda, todo mundo no Brasil pensava que aquilo não tinha jeito. De maneira que eu sou um crente na força que o povo tem quando achar o seu caminho. Hoje nós estamos vivendo, de fato, um mau momento. Mas é possível para um país como o nosso visualizar com muita segurança que é possível substituir desse desencanto, esse medo, essa desesperança, esse nojo, esse desânimo, né, por um encantador rumo em que não é que seja fácil, mas o Brasil pode e tem as condições físicas. Petróleo, água, terra útil, ainda não usada, mineração como ninguém tem, temos um sol que hoje é base para energia, é base para uma botânica de alta rentabilidade econômica, no reflorestamento, numa nova farmácia. Por onde você olha, o Brasil tem, para um homem com a minha experiência, caminhos para superar o problema. Nosso problema hoje reside na política, mas está na nossa mão mudar. Lembremos que eleições gerais agora não devem ser a escolha só do príncipe, né, do presidente da República, mas precisamos dar muito valor ao deputado, ao senador, porque, dizem os especialistas, o partido que mais deputados vai fazer 50 a 60 deputados numa Câmara de 513, o que quer dizer, para qualquer um que foi eleito, um trabalho penoso, não é, de enfraquecimento do poder político. E nós precisamos reforçar a autoridade do poder político, porque é essa autoridade que tem influência do povo. E aí, veja bem, qual é a dificuldade técnica para você equacionar o endividamento das famílias? Qual é a dificuldade técnica para você equacionar o endividamento privado para restaurar a capacidade de investir? Qual é a dificuldade técnica para você superar o desequilíbrio fiscal? Qual é a dificuldade técnica para um país recelebrar uma base industrial em petróleo, gás, bioenergia, complexo industrial da saúde? Só saúde, o Brasil importou 17 bilhões de dólares esse ano, gerando emprego na Europa e nos Estados Unidos, com 80% disso patente vencida, que você, com o Instituto de Engenharia Reversa, lá no Vale do Jequitinhonha, em Montes Claros, você simplesmente produz uma indústria de próteses, de equipamentos, de fármacos, etc., etc. Nenhum país do mundo tem a capacidade que o Brasil tem. No complexo industrial do agronegócio, a agricultura e pecuária mais agressivamente competitiva do mundo estão importando 40% dos seus custos de produção, trazendo de fora os fertilizantes, todos os fertilizantes, trazendo de fora todos os defensivos agrícolas. Quando a gente também com patente vencida, com engenharia reversa, você pode verticalizar isso, porque nós já estamos gastando dinheiro. Complexo industrial da defesa, um país como o nosso fez um acordo com a Saab, sueca, e pegou o pacote tecnológico inteiro, a primeira vez na história do capitalismo, para produzir caças de alta linhagem tecnológica no Brasil, e esses cidadãos que nos governam
estão permitindo que a Embraer seja entregue aos americanos por tostão. Sabe quanto é o valor do mercado do supercargueiro, do supercargueiro KC-390, que foi desenvolvido pela Embraer? 20 bilhões de dólares. E eles estão entregando o controle da Embraer por 5 bilhões de reais. Então, o Brasil é um país saqueado. E eu sei por onde o país está se esvaindo e tenho, assim, muito entusiasmo, muita vontade, muita paixão de me atracar com esse problema e devolver ao povo brasileiro a confiança no futuro. Muito obrigado por sua atenção. Acompanhem os debates, comparem, vejam de onde vieram e que Deus nos abençoe. Em nome da UNEX, agradecemos ao candidato Ciro Gomes pela presença, pela participação nesses diálogos.